Então medita. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, toda a confusão, e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi, eu vivo, mas eu te ouvi, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Você sabe, louva. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alega, canta o teu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala,
te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje não está sendo assim muito fácil estar ministrando a palavra do Senhor. Nosso pastor, ele chegou? Nosso pastor chegou? Nosso pastor está lá no UPA, tomando sorim, está com a garganta muito inflamada, com uma gripe muito forte. E então nosso coraçãozinho fica, fica apertadinho dele estar lá. Mas assim como eu louvei que a voz do Senhor, ela é tudo na nossa vida, e nós estamos aqui para ouvir a voz dele, ser instruído pela voz dele, e não pela voz do homem, não pela voz da mulher, mas pela voz de Deus, porque é a voz dele que nos dá estrutura para a nossa semana que iniciará. Põe o fundo para mim, por favor. Aleluias. Aqui, eu quero que você olhe essa imagem, e eu quero que você pense aí com você, o que você vê nessa imagem? A nossa ministração hoje está no livro de Ezequiel 37, versos 3, mas você não precisa abrir, porque é só esse verso que nós iremos hoje ministrar a palavra. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha para a imagem. E Deus faz uma pergunta. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Abaixa a sua cabeça. Eleve os seus pensamentos até o trono de Deus. E que essa mensagem ela possa ser um divisor de águas na sua vida, assim como ela está sendo na minha. Senhor, primeiramente eu sou grata a Ti por estar em cima deste altar, e com muito temor e respeito, eu me coloco pequena para que o Senhor possa usar esta serva como um instrumento nas Tuas mãos. Segundo o Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu sei que o Senhor também está lá com meu esposo. Eu sei que o Seu Espírito está lá com ele. E eu sei que o Teu Espírito também falará com ele lá onde ele está. E eu sei que brevemente ele já estará aqui também. E Senhor, eu peço que o Senhor tira toda a distração, que o Senhor tira todo pensamento contrário, e que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja. Porque se eles estão aqui, Senhor, eles estão para ouvir não a minha voz, mas eles estão aqui para ouvir a Tua voz. Eles estão aqui para ser instruídos por Ti e não por mim. Então que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, comigo,
e com a tua igreja. E que ela seja um alimento que nos sustenta por muitos e muitos dias, meses, anos. Que seja feita a tua vontade. Que toda retaliação e todo impedimento agora caia por terra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você que concorda, mais uma vez, dá uma linda salva de palmas. A mensagem de hoje é: Filho do homem, poderão esses ossos retornar a viver? Quando você vai meditar essa palavra, você logo pensa, vai falar de morte, vai falar de ressurreição, vai falar de reconstrução. Muitos pastores vai nessa visão. O que morreu na sua vida, Deus vai ressuscitar. Só que ao meditar essa mensagem, Deus me levou para um outro lado da história. Quando eu li essa mensagem, Deus diz assim: o que você vê? O que você vê? Você já entrou em algum lugar e você viu algo diferente que outra pessoa? Vocês que são marido e mulher, vocês já estiveram num ambiente onde o seu esposo ou a sua esposa enxergou de forma diferente que você? Vemos muitas vezes a mãe, quando ela olha para um filho, toda mãe, quando olha para um filho, ela olha para o filho e vê ele um médico. Ela olha para a filha e vê uma doutora, uma professora. A mãe tem muito isso, na sua gestação, ela já põe a mão assim, ó, e fala: eu vejo um governador. Eu vejo um líder. Um professor olha para um aluno difícil, que muitas vezes as pessoas falam assim: ó, abandona esse aluno. Ele insiste, porque ele não vê um aluno difícil. Ele vê um líder. Ele vê um empresário. Ele olha para a sua função e diz assim: não, eu estou aqui para investir nele. Eu preciso enxergar que ele pode ser algo que ninguém está vendo. Um instrutor olha para um menino e fala: esse aí vai ser um Neymar Júnior. Vinícius Júnior. Olha para o menino e fala: que feio. Mas fala: mas vai ser um grande jogador. Ele nem diz quem é feio, tá? Vocês já pensaram aí. Fala assim: mas ele vai ser um grande jogador. Percebe? Quando Deus levou Ezequiel até o vale de ossos secos, ele disse assim: o que você vê? O que você vê, vale? O que você vê, ossos? Só que naquele vale, onde tinha ossos, Deus estava com Ezequiel. E perceba que Ezequiel via ossos. E Deus, no mesmo ambiente, via algo diferente. Ezequiel via ossos, Deus via um exército. Totalmente diferente. Aquilo que ele via. E o que Deus está chamando minha atenção nesta noite é que muitas vezes Deus quer abrir os nossos olhos da forma que nós estamos enxergando a situação. Você está numa situação e Deus está perguntando para você: o que você vê nessa situação? Como você está enxergando essa situação? Ou seja, os dois estavam no mesmo ambiente, mas enxergando coisas diferentes. Você percebe?
Então, muitas vezes, não é o problema que é algo que te tira do eixo. Muitas vezes não é porque Deus não está te respondendo. Deus não quer mostrar, Deus não está mostrando como eu superar essa situação. Deus não está me mostrando como eu sair desta situação. Por quê? Porque muitas vezes Ele não quer que você veja o futuro. Ele quer que você mude a visão de como você está enxergando o problema e a situação que você está passando. Pastor Góes está aqui. Pastora Roseli. O Alex, né? E Mônica? É Alex mesmo? Jean, igual. Seja bem-vindo. Justo hoje o pastorzinho ficou doente. Seja bem-vindo, fica à vontade, tá bom? Vocês que estão visitando aqui também, fiquem à vontade. Mas eu vi ali, fez aniversário essa semana, glória a Deus. Amém, vamos continuar aqui. E aí veio a pergunta. E muitas vezes a pergunta que Deus fez para Ezequiel, essa pergunta, ela salva muitas vezes a gente de uma procrastinação. A pergunta salva a gente de ser autossuficiente. Não, eu posso, eu consigo, eu sou, não, eu tenho toda a razão. Então a pergunta era sobre ossos? Era sobre ossos. Pode esses ossos viverem, Ezequiel? Poxa, por que Deus fez essa pergunta se Ele já sabia a resposta? Pode esses ossos viverem, Ezequiel? É uma pergunta simples. Mas entenda a pergunta. A pergunta não era sobre ossos. A pergunta não era sobre morte, se pode viver ou se pode morrer. A pergunta era para que Ezequiel examinasse lá dentro dele e entendesse algo. O que ele tinha que mudar. Porque se ele estava vendo ossos e Deus estava vendo um exército, o que tem de errado? Ele estava vendo ossos, por quê? Os olhos, né? Você olha aqui essa imagem, você fala o quê? Pastora, eu não vejo um exército, eu vejo um osso. Mas Deus estava vendo um exército. O que tem de errado? Por isso que Deus fez a pergunta para Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos viverem? O confronto aqui, o insight aqui, era ele entender que Deus estava ensinando ele, que ele precisava enxergar além do que ele estava vendo. Ele precisava ter uma mudança na sua consciência. Quando Deus fez a pergunta, Ele queria que Ezequiel olhasse e visse possibilidade em vez de morte. Você consegue enxergar talvez a sua situação de desemprego, que uma porta excelente possa ser aberta para você essa semana? Você consegue enxergar que quando chega o aviso prévio na sua mão, a empresa que vai entrar, ela vai te contratar? Você consegue enxergar que quando o médico te dá um diagnóstico e fala, tá ruim, e você fala assim, não, mas o meu Deus, que é o médico dos médicos, diz que tá bom? Deus, Ele podia mudar a situação. Deus, Ele podia. Mas, ao perguntar para Ezequiel, Ele queria que a mentalidade de Ezequiel mudasse. Porque para você ser um grande líder,
para você ser uma pessoa que conquiste, você tem que ter uma mentalidade mudada. Ezequiel olha para esses ossos. Eu estou olhando, Deus. Mas olha direito para esses ossos, Ezequiel. Eu estou olhando, Deus. Desperta, Ezequiel. Desperta, Ezequiel. Olha direito. É a mentalidade de Ezequiel. A mentalidade de Ezequiel tinha que ser mudada ali. Porque Deus olha, Ezequiel olha ossos, mas Deus não olha ossos. E nem o que é o osso. Ele olha no que o osso pode se tornar. Quando Deus olha para você, Ele não olha como eu te olho. Eu vejo o Murilo tocador, toca violão, canta, trabalha como analista de faturamento. Eu estou olhando aqui, superficialmente o Murilo, mas eu estou olhando de forma humana do que eu vejo, do que os meus olhos, agora de óculos até melhor, o que os meus olhos possibilitam enxergar. E não, Davi. Mas Deus olha além. Ele olha além do que eu vejo. Eu olho a Elaine, legal. Um dom absoluto de fazer coisas boas, em todos os sentidos. Eu olho superficialmente a Elaine. E eu vou julgar a Elaine pelo que eu vejo. Eu vou julgar a Elaine pelas atitudes que ela toma. Eu vou julgar talvez você pela forma que você se posiciona, pela forma que você fala. As pessoas me julgam pela forma que elas me veem. Me julgam pela forma que eu falo. Me julgam pela forma que eu me visto. Me julgam pelo que eu publico, o que eu posto, o que eu desenho. Críticas, boas, ruins, isso faz parte. Mas a forma que eu enxergo não é a forma que Deus enxerga. A forma que eu julgo não é a forma que Deus julga. E eu faço uma pergunta para você. O Deus que está aqui nessa noite, Ele te trouxe para falar que a forma que Ele te olha é totalmente diferente que a forma que você mesmo se enxerga. Como você está se enxergando nessa noite? Como você está se vendo nesta noite? Como você está se julgando nesta noite? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Qual é a imagem que você vê? O que você pode dizer sobre esta imagem que você está vendo? Ou você está escutando vozes que não são a de Deus, como eu louvei? Ou você está escutando a voz daquele que diz: você precisa de uma faculdade, você precisa de um recurso, você não é capaz, você não tem indicação, aqui você não vai entrar porque você não tem indicação. Esse recurso não vai chegar para você. Você é pequeno demais. Você é homem, você é mulher, você é separado. Sua carteira foi manchada, foi suja. Você está escutando essas vozes? Que falam do seu passado? Que criticam pelo seu temperamento? Porque Deus conhece você, alma, corpo, sangue, nervo, medula, ossos, por inteiro. Ele sabe exatamente como você é. Ele sabe exatamente as suas fraquezas. Ele sabe exatamente o seu deitar e o seu levantar e os seus pensamentos. Ele conhece tudo, exatamente tudo. E Ele está fazendo uma pergunta: a forma que eu te enxergo é a forma que você se vê?
Como que você se vê? Como você está se enxergando nesta noite? Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer como você está se enxergando. Ah, porque não deu certo a porta tal? Porque não deu certo o emprego de tal? Porque não deu certo a faculdade, não deu certo o concurso, não deu certo a compra da casa, não deu certo o carro. Eu sou um inútil, eu sou um incapaz. É tarde demais, a idade avançou. Qual é a voz que você está ouvindo? E o que os teus olhos estão enxergando? Seus olhos estão enxergando o vale? Seus olhos estão enxergando a porta que se fechou? Seus olhos estão enxergando o relacionamento que está em crise? Deus, Ele quer que você olhe a crise, Ele quer que você olhe a circunstância, Ele quer que você olhe a porta fechada, Ele quer que você sente essa enfermidade, Ele quer que você realmente veja a situação, mas veja como Ele vê. E o que Ele está vendo? Um líder. O que Ele está vendo? Um empresário. O que Ele está vendo? Uma pessoa sarada, curada. O que Ele está vendo? Você sendo um empreendedor. O que Ele está vendo? Você conquistando a sua casa, o seu carro. O que Ele está vendo? Você começando a faculdade e terminando. O que Ele está vendo? Você pegando, entrando no avião e dando arrasante para outra nação. O que Ele está vendo? Pode esses ossos voltarem a viver, Ezequiel? Olha direito. Não olha a circunstância. Porque céu não tem pacto com as coisas reais de circunstância. Ele tem pacto com o propósito que Deus escreveu na sua vida e na sua história. Posso ouvir um amém? Essa mensagem está falando com você? Porque quando Deus olha para o vale, Ele não vê o que é, Ele vê o que pode se tornar. E aquele vale, Ele olhou e disse: é um exército. Diga, é um exército. Aí veio. Em qual momento esse exército nasceu? Em qual momento esse exército ele se tornou real? Entenda que isso foi uma revelação de Deus para com Ezequiel. E nessa revelação, em qual momento o vale de ossos secos se tornou um exército? Em que momento isso nasceu? E aí eu fiquei pensando, será que aquilo que Deus vê em mim, será que eu estou assumindo? Ou será que eu estou rejeitando? Será que eu estou assumindo aquilo que Deus vê em mim? Será que eu estou assumindo o propósito? Será que eu estou assumindo a chamada? Será que eu estou assumindo? O que Deus está vendo em mim? Quando eu estava ministrando essa mensagem, preparando essa mensagem, eu parei e fiquei às 7:30 da manhã, eu falei assim, tá aí. Eu falei, Deus, estou até suando aqui. Eu falei, Deus, como que o Senhor me vê? Eu tenho certeza que em alguns momentos Ele dá uma risada, né, daquela assim, feia, isso é uma comédia. Mas como que Ele me vê? Será que Ele me vê uma pastora? Será que Ele me vê uma levita? Será que Ele me vê uma administrativa da UPA? Será que Ele me vê uma futura publicitária? Jornalista? Para quem não sabe, a pastora está fazendo propaganda e faculdade de comunicação. Pós em jornalismo. E me especializar nessa área da comunicação. De falar com vocês, de falar com pessoas. De escrever livros de autoria. Esse é o sonho da pastora. Mas será que é isso que Deus está vendo?
Será que Deus quer isso? Quer a pastora jornalista? Quer a pastora escrevendo livro? Quer a pastora pregando em alguns outros lugares? Ou palestrando em algum tópico que a empresa dá? É isso que Deus está vendo? Será que você já perguntou para Deus, Deus, o que você vê? Muitas vezes eu estou aqui em cima do altar e falo assim, Deus, você tem certeza? Era eu mesmo que o Senhor queria aqui? Porque eu estou me julgando. Mas eu não posso menosprezar aquilo que Deus ungiu. Eu não posso menosprezar o que Deus ungiu. Deus te ungiu. Deus te levantou. Deus te preparou. Deus te capacitou. É Ele que te levanta, te capacita e te coloca no propósito que Ele tem para você. Então, quem é eu para falar alguma coisa de você? Porque se eu te enxergo de um jeito, há um Deus que está lá no céu, que te enxerga de forma diferente. Para mim, você pode ser que esteja um pouquinho manchadinho, mas Deus fala assim, ó, é só limpar. Eu levanto, coloco no altar, e ai de quem falar daquele que eu ungi. Se Deus traz e coloca em cima do altar, ai de quem se levanta. Se Deus tira lá fora e coloca aqui dentro, ai daquele que tira. Entenda, nós somos réis mortais. Juntos, pode ser que todo esse punhado de osso que a gente mostrou, mas quando Deus olha do céu, Ele fala assim, a MRV Church é um grande exército. É um grande exército. E aí a gente vai entender isso como Davi, olha só, as pessoas via Davi, o pastorzinho, mas Deus via o rei. As pessoas olhavam para Gideão, o medroso, mas Deus via um grande libertador. As pessoas olhavam para Pedro, olha Pedro, o nervosinho, o temperamento, o estourado, aquele que briga, aquele que xinga, aquele que corta a orelha, mas Deus falava assim, mas é um apóstolo, um pregador de multidões. Porque Deus olha diferente. Ele olha lá dentro, Ele olha a essência, Ele olha o propósito. E eu vou fazer a pergunta de novo para você. Como você está se vendo? Eu não tenho nada para oferecer, Deus. Eu não sei o que fazer para Ti, Deus. Calma. Tem o tempo certo para todas as coisas. As pessoas olhavam e falavam assim, olha, você tem que ministrar mais na vida do seu filho. Você tem que falar mais para o seu filho. Não é o que ele quer, é o que você quer, porque você é mãe, você que tem que fazer. Amém. Mas eu dizia assim, tem tempo para todas as coisas. Não é por força, nem por violência, mas pelo poder da presença do Espírito de Deus. E quando eu achei que, nossa, Deus falou assim, sai do teu quarto, vai até a cama dele e transfere a unção que eu derramei sobre ti, sobre a vida dele. E aí eu entrei bem devagarzinho, ele já está rindo, entrei bem devagarzinho no quarto dele, a porta, aí eu, meu Deus, porque ele era revoltadinho, sabe aquele adolescente revoltadinho? Que você fica até com medo de meu Deus, né? Você entra no quarto, aí a porta, aí entrei, dobrei meus joelhos, e aí comecei, Senhor, transfere a unção que o Senhor derramou sobre mim e sobre a vida dele. E ali eu comecei a orar, e eu comecei a sentir um poder de Deus, a presença de Deus, e eu comecei a sentir aquela transferência de unção e de poder, algo que o pastor fez em mim.
Porque quando eu disse assim, pastor, eu não sou capaz, pastor, eu não tenho ousadia, pastor, eu sou tímida, pastor, eu tenho medo, eu fico tremendo, eu não vou conseguir. Ele diz assim, ó, vamos lá para o monte. Ele me levou para o monte e diz assim, ó, Tatran, a unção que está sobre a minha vida eu transfiro sobre você. E aí eu senti aquela transferência e de repente, estou aqui hoje ministrando para vocês. Então eu acredito muito nessa transferência. E se você tem algo, um sonho, algo que você queira realmente da parte de Deus, chega aqui nos pastores e fala assim, pastor, transfere para mim esta unção. Se você crer, você terá esta unção. Unção de ousadia, unção de autoridade, unção, sabe, de falta de timidez, unção de profetizar, de orar e a pessoa ser curada. Quando eu vou em outras igrejas, eu vejo um pastor lá cheio da unção de Deus, eu só pego na mão dele assim, eu falo assim, eu transfere. Peguei, ele nem viu, Jesus. Se ele se sentiu um pouco seco na unção, ele nem sabe que eu peguei um pouquinho do Marcos Feliciano. Peguei na mão do Marcos Feliciano lá, Senhor, peguei na mão do Marcos Feliciano. A unção de autoridade. Aquele homem tem autoridade de governo. E eu estava numa oração e eu falei, Senhor, eu preciso de uma autoridade de governo. Olha só, em uma semana, depois que eu orei, o pastor falou assim, a gente vai ver ali a ministração do pastor Marcos Feliciano. Eu falei, não, é muita coincidência, não vou perder essa oportunidade. Pelo menos na mão. Não estou endeusando ele, entenda, não é endeusando, tá? Não estou idolatrando. Mas a unção que foi derramada sobre a vida dele, isso eu quis. A unção que estava naquele ambiente, eu tirei o meu pé, eu tirei o sapato do pé, quando eu estava naquela igreja. E eu falei assim, Senhor, a unção que está nesse ambiente, que seja transferida sobre a minha vida. A unção de autoridade, unção de governo, que esteja sobre a minha vida. Nós não podemos achar que nós somos muita coisa. Nós não somos nada. E nós temos que entender que quando Deus unge alguém, o ambiente que você pisa faz muita diferença. E a forma que você vê e enxerga as coisas faz também muita diferença. Porque quando você vai construir uma casa, não é só pegar os blocos, né, Jairo? Você vai construir uma casa, não é assim, pega os blocos, pá, olha a casa. Aí a mulher fala, nossa, né, bonita, banheiro bonito. Mas antes do Jairo construir o banheiro, eu tenho certeza que ele enxergou já o banheiro pronto. Estou errada, Jairo? Ele já olhou para aquele ambiente que estava caído, né? Um ambiente caído, você olha e fala assim, poxa, aqui vai a janela, aqui vai o chuveiro, aqui vai o vaso, vai ser um espação muito legal para o Pedro usar. Pedro já falou que eu posso ir lá usar o banheiro dele. Viu? Eu falei que eu ia usar o banheiro dele. E ele falou que podia ir, né, fi? Quem entendeu? Né? Pode, né, Pedro? Então, você vê o banheiro pronto e aí sim você vai colocar aquilo para se tornar realidade. Então, você tem que ver a casa pronta, enxergar antes. Então, você tem que enxergar antes ali, ó, a porta de emprego. Você tem que enxergar antes o recurso chegando. Enxergar antes ali, ó, o médico chegando e falar assim, está curado. Enxergar antes falando assim, ó, deu certo a tua casa própria. Enxergar antes, ó, está aprovado o seu carro novo. Enxergar antes, assim, ó, passou no vestibular. Enxergar antes, assim, ó, o seu passaporte está pronto, pode viajar. Enxergar antes, assim, olha, a mulher dizendo sim no casamento. Enxergar antes. Oh Deus, não sei se eu chego naquela menina, enxerga lá, olha. Ela dizendo sim. Pastor pisou no meu pé, ele enxergou antes. Ele falou assim, essa terra é minha. Voltando, pisei e recebi a unção. E é algo que talvez não seja hoje, mas a gente vai vendo. Então nasceu, quando que nasceu um exército? O exército nasceu
quando Deus enxergou que era mais do que osso. Você é mais do que osso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é mais do que um osso. Tem gente que tem um osso bem grande. Você é mais do que um osso. E eu vou fazer a pergunta de novo para você. Como que você se vê? O que foi que vocês estão rindo? Do osso grande? Ah, não, isso aí é barriga. Eu não falei de barriga, porque senão eu vou esconder a minha aqui. E eu vou fazer a pergunta de novo para você. Como você está se vendo hoje? Deus está falando com vocês? Ah, Senhor, mas a circunstância está muito difícil. Por que eu tive que passar por esta prova, Deus? Ele não quer que você olhe a prova. Ele não quer que você olhe a luta. Ele não quer que você olhe a situação. Ele não quer que você veja a falta de recurso. Ele quer que você enxergue além disso. Ele quer que você enxergue a possibilidade. Ele quer que você enxergue a cura. Ele quer que você enxergue o recurso. Ele, antes. Porque o reino é movimento. Diga, o reino é movimento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu enxergo que eu já conquistei. Diga, eu já conquistei. Eu já conquistei. Aleluias. Então, assim, Deus não falou com os ossos primeiro. Se Deus queria que os ossos se tornassem um exército, Ele poderia falar ossos? Não. Ele chamou Ezequiel. Por quê? Porque para ele é fácil transformar ossos em exército. Mas para Ezequiel não era. Para Deus é um estralar de dedo mudar a sua situação. Por que ainda Ele não mudou? Por que Ele ainda não mudou a minha situação? Por que ainda eu estou me sentindo travado? Porque ainda as coisas parecem que não saem do lugar. Deus fala assim: olha a situação de outra forma. Olha a situação como uma lição de algo que eu estou querendo te mostrar. Eu estou com um propósito com Deus. E esse propósito eu comecei ele achando que seria do meu jeito. Só que conforme eu estou ali naquele projeto, naquele propósito com Deus, Deus ele começou a mostrar o meu eu. Ele começou a mostrar a Sheila arrogante. Ele começou a mostrar a Sheila autoritária. Ele começou a mostrar a Sheila que não tem paciência. Ele começou a mostrar a Sheila que se estressa e ela tem crises de gástrica por conta do estresse. Ele começou a mostrar uma Sheila imatura para algumas coisas. E aí Deus começou a me confrontar. Para que você tenha a estrutura de adquirir esse propósito, você precisa amadurecer e ter uma mentalidade diferente. Se você ainda não entrou nessa porta de emprego, é porque você tem que se estruturar. A sua mentalidade tem que mudar. Você tem que crescer. Você tem que amadurecer. Parar de ser prepotente, arrogante, soberbo, autoritário, materialista. Dói a gente se enxergar. Dói quando Deus fala, você precisa mudar. A sua mentalidade tem que mudar. Deus não vai te dar algo grande se você não tiver estrutura de administrar.
Deus não vai te colocar em algo grande se no pequeno você não valoriza. Deus, Ele não vai te dar o recurso se você no pouco você não administra. E é isso que Deus está falando. Como que você vê as coisas. Como você enxerga as coisas. Eu não estou mostrando seu futuro porque eu quero que você mude a sua mentalidade. Eu não estou mudando o seu futuro porque eu quero que você cresça. Eu não estou mudando o seu futuro porque eu quero que você enxergue além dos ossos. Eu quero que você veja que você é um exército e tem que se colocar de pé como exército, não como um covarde. Porque muitas vezes vem a situação e você se acovarda. O medo vem e você para no meio do caminho. E Deus está falando, você é um exército. Você é um líder. Você é o homem da casa. Você é um empreendedor. Você é um vencedor. E não é o recurso que está te parando. E não é a falta de dinheiro que está te parando. E não é falta de oração que está te parando. É falta de visão. A sua visão, ela está limitada. Visão limitada não vai dar certo. É pouco. Para que se enganar? Vai fechar, vai acabar, está destruído, já está morto. Mentalidade pequena. Sabe, limitada. E Deus trouxe você nessa noite dizendo assim, ó. Como você está vendo a situação? Como você está se enxergando? Você não é um pequeno, você é grande. Você não é um coitado. Você é príncipe. Você é governador. Você é princesa do Senhor. E quando você se coloca quando você estiver do jeito que Deus quer que você esteja, aí sim você estará apto para cumprir aquilo que você deseja, para vivenciar aquilo que você quer viver, para pôr a mão naquilo que você quer conquistar. E não só está apto, você tem que ter coragem de permanecer e não desistir na caminhada. Posso ouvir um amém? Então a visão, ela sempre chega antes da manifestação. Se não se manifestou aquilo que você quer, é porque a sua visão ainda não está do jeito que Deus quer que esteja. Então, assim, se você crê, se não, não tem problema. Põe a mão assim nos seus olhos e diz assim: Senhor, eu quero enxergar aquilo que o Senhor vê e não o que os meus olhos veem. Eu quero ver o que o Senhor vê. Eu quero realizar o que o Senhor preparou para mim. Faça eu enxergar, Senhor. Faça eu enxergar, Senhor. Faça eu ver, Senhor. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero pôr as mãos, eu quero conquistar, eu quero, Senhor, testemunhar. Eu não quero viver da crise, eu quero viver de testemunho, de glória em glória, Senhor. É isso que Deus quer de você, esse despertamento de consciência. Olha direito, Ezequiel, eu estou olhando, Deus, mas olha direito o que você está vendo, eu estou vendo ossos. Não, Ezequiel, não é ossos, mas é ossos, Senhor, aqui ó, tem costela, tem, Senhor, tem aqui o fêmur, tem o joelho, tem os dedinhos, tem a cabeça, eu estou vendo só ossos, Deus. Não, Ezequiel, olha direito. Está morto, Deus. Não, respira. Está morto para você, para mim vive. A porta está fechada para você, para mim já abri.
o recurso para você se dizer, Senhor, eu não tenho recursos, Deus já deu. Senhor, o casamento está acabando, Deus já restaurou. Senhor, essa enfermidade vai me matar, Ele já sarou. Senhor, eu não vou sair de Mogi. Olha, você já está voando lá, para os States. A forma que você vê é aonde você vai parar. A forma que você está se enxergando é aonde você vai. Se eu enxergo até ali, eu vou até ali. Mas se eu enxergar que eu vou até lá, eu vou até lá, mas não vou agora. Eu vou até lá. Então a forma que eu enxergo, e até onde eu enxergo que eu vou, é aonde eu irei. E as pessoas podem dizer assim para você, até aqui você vai. Você fala assim, não. Eu vou até onde Deus vai me levar. Se você quer, você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Louvor. Você pode se colocar de pé. Concluindo aqui, você sabe o que aconteceu. Deus levantou o exército de ossos e fez um exército lindo, como você vê. Então, você poderá ver e testemunhar, conquistar, palpar, se você abrir a sua visão. Como eu disse, não é a falta de dinheiro, não é porque a sua parentela não te ajuda. Minha parentela não me ajuda. Eu não tenho ajuda de ninguém, eu não tenho ajuda de pai, eu não tenho ajuda de mãe, eu não tenho ajuda de marido, eu não tenho ajuda de esposa, eu não tenho ajuda no meu trabalho, eu não tenho ajuda de ninguém, eu estou sozinho. Não é que você está sozinho, a sua visão está limitada. Porque se a sua visão estiver aberta, aonde você estiver, há oportunidades para te fazer conquistar aquilo que você precisa. Porque sozinho, realmente, nós não conseguimos nada. Mas se eu ver e valorizar aqui a nossa amada Stephanie, ela tem algo para me oferecer. Meu levita Abner, ele tem algo para me oferecer. Murilo, ele tem algo para me oferecer. Né, Mu? Carolzinha tem algo para me oferecer. Nossa amada Simone tem algo para me oferecer. Nosso Cleverton tem algo para oferecer. Nosso Tiago. Essa pessoa está ao seu lado aí, olha para ela. Se ela já não te oferecer, ela tem muito para te oferecer. Então que nessa noite você possa meditar nessa palavra, dizendo, Senhor, abre a minha visão, abre a minha mente, faça enxergar aquilo que o Senhor vê sobre mim. Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas e adorar o Senhor? Um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem estou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história
até chegar ao fim. A sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me Diga Jesus! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou. Diz! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu Nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, Mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos. O quê?
te adoramos. Te adoramos, Deus. Te adoramos. Te adoramos. Independente da circunstância, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Independente da dificuldade, independente do problema, independente da situação, nós te adoramos. Nós te adoramos. Então adora Ele. Diga Jesus. Ele pagou O preço da minha salvação. Ele pagou. Ele pagou O preço da minha salvação. Ele pagou O preço da minha salvação. Ele pagou Jesus. Plano perfeito, Mistério da graça. que me transformou. O seu nome é Jesus. Fome sobre todos, veio pra salvar. Ele me Aí Deus fez uma pergunta assim, ó. Deus falou para Ezequiel, uma pergunta não, ele deu agora uma ordem para Ezequiel. E diga assim: olha para essa situação, Ezequiel. Olha para essa dificuldade, você que está aqui. Olha para esse problema. Olha para essa luta que está tirando a sua alegria. Olha, Ezequiel. Olha para esse vale de ossos secos. E diga para ele: haja vida, haja fôlego, haja carne, haja ossos, haja sangue. E Deus está dizendo para você: profetiza sobre essa situação. E você vai dizer só uma palavra: haverá milagres. Diga assim, ó: haverá milagres. Haverá milagres. Haverá testemunho. Haverá porta de emprego. Haverá cura. Haverá restauração. Haverá restituição. Haverá no renovo. Haverá no retorno de Deus. Haverá um recurso. Haverá um testemunho sobre os meus lábios. Oh! E quando Ezequiel profetizou, a ruache de Deus tornou aquele ossos secos um grande exército. A ruache de Deus está soprando sobre a MRV Church nessa noite. A ruache de Deus está soprando sobre a vida do pastor que está lá naquela UPA. A ruache de Deus está soprando sobre a tua vida. A ruache de Deus está soprando para que haja movimento naquilo que está te bloqueando e te travando. Diga ruach. Ruach. E significa vida, o sopro de vida, a presença de Deus. Ela entra na sua casa, ela entra na situação, ela entra na circunstância, e aquilo que não tinha vida, haverá vida. A ruache de Deus está entrando. Deus soprou vida naquele exército. Deus está soprando vida sobre a tua situação. Deus está soprando vida sobre a tua vida. Diga assim: Senhor, eu creio. Eu creio. Então diga assim: ressuscita.
Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, o quê? Volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita. Diz. Ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir ao som do ressuscita. Você pode declarar vida, diga. Vida, eu profetizo.